Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta. A partir de agora, estamos juntos trazendo dicas, orientações e informações para que você possa cuidar do seu maior bem, o seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Saúde no Ar, de segunda a sexta, pela Rádio Excelsior da Bahia, a voz do Senhor do Bonfim, a emissora da família baiana, AM 840. Você também acompanha através do nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Para você que gosta da nossa programação e quer acompanhar outros programas, baixe gratuitamente o nosso aplicativo Rádio Saúde no Ar e leve o Saúde no Ar onde quer que você esteja. Você também interage com a gente através dos nossos canais nas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, basta buscar Saúde no Ar. Fique com a gente, participe, compartilhe, curta, divulgue, porque se é saúde, saúde no ar. Conversando com especialista. 29 de agosto é o Dia Nacional de Luta contra o Tabagismo e o Saúde no Ar não poderia deixar de abrir espaço para falar desse assunto que preocupa autoridades em saúde de modo geral e toda a população. Claro que o número vem reduzindo do uso do tabaco, mas ainda é uma situação que preocupa, porque é uma questão de saúde pública. E para falar sobre esse assunto, vamos comentar aqui os efeitos nocivos do cigarro. É o nosso convidado para esse bate-papo, Rodrigo Maia, cirurgião de tórax da Clínica Oncovida, do Centro de Oncologia. Ele que também faz parte da equipe do Otávio Mangabeira, do Hospital Aristides Maltês, referência no tratamento de câncer aqui no estado. Muito obrigada pela presença, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio Excelsior. Chegando próximo ao dia 29 de agosto, o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo. Gostaria de agradecer a oportunidade do espaço para a gente poder conversar um pouco sobre um tema que é de relevante importância para a nossa sociedade, que é o tabagismo. Bom, há informações, existem informações, já dados do Ministério da Saúde,
de uma queda, de uma redução do uso do cigarro, mas infelizmente, apesar de toda uma campanha, né, a sociedade mais consciente e das restrições, ainda é uma realidade o número de fumantes. Apresente um pouco para a gente o quadro e o impacto que tem o fumo na sociedade. Nós temos conseguido diminuir a prevalência do tabagismo na nossa sociedade, mas ainda temos índices muito altos. Para a gente ter ideia, no final da década de 80, esses números de prevalência giravam em torno de 30%, 35% da população brasileira era tabagista. Nos dias atuais temos aí um índice em torno de 13% a 15%. Entretanto, ainda é um nível bastante alto. Temos que lutar diariamente para poder diminuir essa taxa de tabagismo, diminuir o acesso ao tabaco e, com isso, conseguir uma sociedade sem cigarro, sem fumaça. Essa é uma sociedade que nós vemos como ideal, né? Livrar a sociedade desse mal que é o cigarro. Vale a pena dizer, né, informar que o tabagismo, assim como o alcoolismo, é colocado pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. E uma doença que causa muitas consequências. Gostaria que você colocasse isso para os nossos ouvintes. Isso é muito importante. O tabagismo, ela é a primeira causa de morte evitável na sociedade. O tabagismo ativo é a primeira causa, o tabagismo passivo a terceira causa. Ou seja, o tabagismo ele está aí pegando a sociedade com uma grande parcela, né? Em segundo tem o alcoolismo, mas o cigarro por si só é capaz de levar muitas vidas, o que traz uma série de doenças que já são conhecidas pela medicina. Nós temos uma estreita relação das doenças cardiovasculares, em torno de 30% dos infartos, eles têm como fator isolado o tabagismo, 40% dos derrames cerebrais, do AVC. O tabagismo ele tem estreita relação com uma série de doenças neoplásicas, de tumores, cânceres, né? O tumor de boca, tumor de faringe, de garganta, de esôfago, estômago e principalmente o tumor de pulmão, onde ele tem uma relação de 90%. Ou seja, 90% das pessoas que desenvolvem o tumor de pulmão são tabagistas. Fora isso, tem uma série de doenças respiratórias, como o enfisema, o bronquite, a asma. E, além disso, as doenças tromboembólicas também, como a embolia pulmonar, as tromboses. Ou seja, o cigarro ele traz muito mal para a saúde. E essa é uma informação já disseminada pelos meios de comunicação, apesar das campanhas, ainda é forte, né, o uso do cigarro. Agora, o que pode, ou seja, como ajudar, né, as pessoas, até porque é um vício, tem muita substância química, não é só uma questão de vontade, de desejo, mas o cigarro exerce não poder necessariamente, mas, enfim, a química que tem nele causa uma questão fisiológica, né? Isso. Na realidade, o que causa essa dependência do cigarro é a nicotina. A nicotina é uma droga psicoativa que, como a heroína, como a cocaína, ela causa uma dependência. A partir do momento que a pessoa fuma o cigarro, essa nicotina, ela, de 7 a 20 segundos, ela atinge o cérebro. Quando ela chega no cérebro, ela libera uma série de neurotransmissores e com isso dá uma sensação de prazer, uma sensação de alívio. É o que cria a dependência. Então, essa dependência da nicotina, ela é uma doença. Então, a pessoa precisa entender que o tabagismo faz parte, é uma doença e precisa ser tratado. A busca de suporte, de assistência, ela é fundamental para a pessoa conseguir parar de fumar. O cigarro que é responsável por cerca de 200 mil mortes por ano no Brasil. É um dado importante, significativo, que as instituições de saúde estão alertas e atentas. E aí cada grupo, existem também dentro dos hospitais, lá no Hospital Aristides Maltês, no Otávio Mangabeira, não sei se tem essa realidade, mas de grupos de apoio para que essas pessoas consigam, né, buscar sair desse ciclo que é o cigarro. Isso é importantíssimo. No Hospital Otávio Mangabeira existe um serviço de combate ao tabagismo. É um serviço gratuito, onde a pessoa tem acesso a um suporte clínico,
suporte psicológico e medicamentoso. Então ela vai ter toda a assistência desde o início até o fim e o acompanhamento. Mas o mais importante é a vontade de querer parar de fumar. Esse é o pilar principal para a pessoa conseguir parar de fumar. E entender a importância, a necessidade, o quanto isso vai impactar na qualidade de vida, na longevidade dessas pessoas. É decidir eu quero. E aí sim ir buscar ajuda, porque existe toda uma rede de suporte. Inclusive, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza o tratamento por meio do Programa Municipal de Controle do Tabagismo. O tratamento é gratuito e os interessados em parar de fumar podem se cadastrar em uma das 35 unidades municipais que contam com o programa de tabagismo. Outras informações para você que ficou interessado é o 3202 1050, 3202 1050. E a gente já começa a receber contribuições dos nossos ouvintes através do WhatsApp. Obrigada aí a Rosália. Ela diz que tem 15 anos sem cigarro. E até quando ela deve manter essa vigilância, ficar em revisão? E se, depois de 15 anos sem fumar, ela ficou livre das consequências do tabagismo? 15 anos já é uma data a se comemorar. O risco cardiovascular a partir dos 10 anos ele fica semelhante ao da população em geral. É importante manter o acompanhamento, eu não sei quanto tempo ela fumou, mas é importante manter um acompanhamento com o clínico, com o pneumologista, não só pela questão do tabagismo, mas por uma questão de promoção de saúde. É importante levar em consideração o fato dela ter sido uma ex-fumante, uma ex-tabagista, isso é importante. Mas com certeza 15 anos já é um tempo muito bom para diminuir os riscos das doenças que o cigarro causa. Inclusive, isso é uma pergunta, né, frequente, que está aí na lista da entrevista, daquela amnésia, aquele momento inicial ali entre paciente e médico. Você é fumante? Já foi fumante? Sim. Daí a consequência, né? Porque o cigarro vai influenciar durante toda a vida. Quanto mais cedo começa, pior? Com certeza. Quanto mais cedo e maior a carga tabágica do paciente, pior. Ou seja, aquele paciente que fuma 3, 4, 5 carteiras por dia é muito pior daquele que fuma uma carteira. Não que o que fume uma carteira não tenha riscos, mas a carga tabágica ela é importante e quanto mais cedo também começar, pior. O ideal é não começar nunca, é ficar longe do cigarro. E esse começar nunca, o que a gente tem observado? O aumento também, ou há uma diminuição dos jovens com relação ao primeiro contato com o cigarro? Essa é uma faixa etária muito específica, né? Nós temos que ter muito cuidado com essa faixa etária, evitar que haja um acréscimo de novos tabagistas, né? Existe um trabalho interessante do professor Dr. Adelmo Machado, que foi feito aqui na Bahia, aqui em Salvador, onde se viu a prevalência dos tabagistas em pacientes até 18 anos de idade. Viu-se que ela está em torno de 9,6%, ou seja, até 18 anos de idade nós temos uma prevalência de 9% de tabagismo, que é muito alto, com relato de pessoas começando a fumar até com 11 anos de idade. Então essa população em especial, nós temos que ter um cuidado específico com ela. Então essas promoções, essas semanas de promoções de saúde, essas campanhas, elas visam também atingir esse público em especial. Agora, o tratamento, ele passa por medicações, temos experiências de adesivos, até o mercado já coloca cigarros, né, eletrônicos. Tudo isso vai contribuir? O que de fato tem resultado quando o assunto é tratamento? Tá, o que na realidade a gente sabe que realmente tem tratamento e tem realmente um impacto é, primeiro, a vontade de querer parar de fumar. Segundo, procurar uma assistência especializada. Essa assistência ela é feita praticamente com psicoterapia individual ou em grupo, o uso de medicações, principalmente na fase inicial, onde existe uma abstinência da nicotina, ela é importante também. Então existe também um suporte farmacológico. É importante não simplesmente comprar uma medicação na farmácia e se automedicar. Decidir o que vai realmente, que quer parar de fumar, procure uma assistência especializada.
existe ajuda para isso, para a gente poder ter uma maior possibilidade que essa pessoa realmente largue o vício do tabagismo. O apoio aí da família, dos amigos, a sociedade também tem um papel importante a partir do momento que vai também diminuindo os espaços para o cigarro e tornando essa uma questão de saúde pública. Isso é fundamental. O suporte familiar, ele é fundamental. A gente percebe que é difícil uma pessoa largar o tabagismo tendo um outro tabagista em casa, até porque ele continua como um tabagista passivo. Existem situações que as pessoas dizem que chama o cigarro, né? Aquela cervejinha gelada, é o café, então aquele hábito em si ele precisa ser modificado. Nessa fase inicial de tratamento, o que a gente aborda é justamente evitar essas situações onde o tabagismo está impregnado no subconsciente da pessoa, né? 3328-7666. Lembrando, os ouvintes também podem interagir com a gente nesse bate-papo de hoje, falando sobre o tabagismo, os efeitos nocivos do cigarro para a saúde e a qualidade de vida. Tem a Gislene, que está na Barra, no bairro da Barra, tem uma pergunta a fazer. Olá, Gislene, bom dia. Bom dia, Patrícia. Eu estou aqui na Avenida 7. Vamos sorrir a tratamento de dente, mas eu quero lhe dizer que eu tenho uma ex-cunhada, mas nunca a gente diz ex-cunhada, porque eu tenho um sobrinho, meu irmão já está na segunda esposa, mas ela perdeu um filho, um engenheiro civil, ambiental e elétrico da Codevasf, que ganhava bem, estava ajudando ele, está entendendo? Eu fiz a minha parte da doação das 50% da casa, mas ela se acha que ela está incapaz de só administrar a vida dela com a pensão que meu irmão dá, porque a Codevasf não olha que ela que é do povo, que ela criou. Então, ela está sofrendo muito, fumando 3 carteiras por dia e de noite, fica a noite toda fumando. Como é que a gente pode fazer para ajudá-lo? Eu vou assistir o rádio, mas ela depende das pessoas também lá da minha cidade, do Senhor do Bonfim. Ela é jovem, casou com 14 anos, deve ter uns 43 anos. E o filho infartou de 29 anos, da Codevasf, assim sem mais nem menos. Okay. Foi um choque, toda a família sentiu, mas a gente não queria que ela desinvestasse do cigarro ao ponto de sair desse sofrimento. Tem outros meios. Então o médico pode me falar, claro. Eu vou guardar no rádio. Claro, Gislene, muito obrigada pelo seu depoimento. Você traz várias coisas aí nessa sua fala, né? Ela falou da questão do interior, e às vezes na capital há um incentivo maior para o não tabagismo, mas a gente pode lembrar também outras formas de fumo, né? O charuto. Sim. E outras pessoas que têm aquele hábito de mascar o próprio fumo, de cheirar também, enfim. Tem várias outras formas de estar ingerindo essa substância. E outra coisa que ela fala, depois de um impacto, a perda de um filho, esta pessoa que não fumava, hoje fuma 3 carteiras por dia. Vamos comentar. Muitas vezes a pessoa busca no cigarro um alívio momentâneo, né? Esse alívio às vezes é conseguido através da nicotina, que gera essa sensação de bem-estar nesse curto espaço de tempo, mas ela na realidade está trocando um problema por outro, porque o problema do filho não foi resolvido e o tabagismo está trazendo um novo problema para ela. Então ela precisa de ajuda das pessoas mais próximas, da família, um suporte psicológico para poder tratar essa questão. Isso é fundamental para não deixar esse problema se agravar. A gente entende e sabe que isso para a família é muito doloroso, porque ver uma pessoa fumando numa quantidade excessiva é de um sofrimento grande para aqueles que não fumam e que conhecem os males que o cigarro traz. E aí, com o depoimento da Gislene, fica claro aquilo que a gente tem falado. Claro que a família pode dar ajuda, sofre junto, mas a vontade tem que ser do fumante, de quem faz uso do cigarro. Eu vou repetir o número do telefone das instituições públicas que fazem os grupos de acolhimento para quem deseja. 3202-1050. 3202-1050. Mais um ouvinte na linha. Eliette, bom dia. Bom dia, Patrícia. Olá, sua pergunta, meu bem. Bom dia, doutor. Ô, doutor, a minha irmã mais velha, ela fuma desde a adolescência. E ela tem, assim, uma tosse, uma espécie de um pigarro que incomoda todo mundo. A gente fala para ela deixar de fumar, mas ela não quer nem saber. Sabe que ela responde pra gente?
que quem nunca fumou, nunca bebeu, não perde noite, morre, imagine que todo mundo vai morrer um dia. O que eu posso dizer para uma pessoa dessa, doutor? E eu fico preocupada com ela. Obrigada e bom dia. Parabéns pelo programa, viu, Pati? Obrigada, meu bem. Beijo para você. Entendo perfeitamente a sua preocupação. É uma pessoa querida que você vê fazendo um suicídio diário, que é o tabagismo. Essa tosse é a tosse do fumante, a maioria deles desenvolve parecendo um pigarro e realmente incomoda bastante. Com relação ao conceito que a sua irmã colocou, isso a gente ouve das pessoas, né? Que às vezes uma pessoa não fuma, não bebe, e aí adoece, ou vem um carro, atropela e morre, enfim. São fatores que nós não temos como controlar, são as adversidades da vida. O tabagismo é um fator controlável. Nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não fizermos nossa parte, nós estaremos pagando um preço caro por isso. Então, uma coisa é você adoecer porque faz parte da vida, do ciclo da vida. Outra coisa é você procurar a doença. Quem fuma está procurando a doença, está indo atrás, está correndo em direção à doença. E aí ela falou sobre essa questão da tosse, depois vamos falar dos agravos, né? Até chegar à cirurgia, ao comprometimento pulmonar e também a questão do câncer. E não é só a questão do câncer do pulmão, mas câncer de língua, de boca, né? E tantos outros que podem estar associados ao cigarro. Daqui a pouco o nosso convidado, Rodrigo Maia, que é cirurgião de tórax, vai comentar isso. Mas antes tem a pergunta do Elias, lá de Tancredo Neves. Oi, Elias, bom dia. Vamos falar com você. Bom dia. Estamos te ouvindo. Olha, é o seguinte, eu fumava mais ou menos 2 carteiras de cigarro por dia. Tem mais de 25 anos que eu comecei a fumar. Sim. E não precisei de remédio nem ajuda de nada. Eu comprei uma carteira de cigarro, fumei o primeiro cigarro, depois quebrei no meio e joguei no lixo. Até hoje, tem 25 anos, nunca mais toquei em cigarro. Então, na minha opinião, é a vontade própria de deixar de fumar. Não existe remédio nenhum para você deixar vício nenhum. E o cigarro não foge à regra. Você pode dizer, não quero fumar mais, e pronto, o cigarro não vai entrar sozinho na sua boca. Com certeza. É isso que eu queria dizer. Obrigada pelo depoimento. Elias, primeiro, parabéns por sua iniciativa. O ideal é que todos conseguissem isso que você conseguiu, parar de fumar por conta própria. Aliás, o ideal é não começar, mas para aqueles que já começaram, que conseguissem também parar com essa facilidade. Infelizmente, nem todo mundo consegue dessa forma parar de fumar, e para essas pessoas fica o alerta, fica o aviso de que existe ajuda. Essas pessoas não estão sozinhas, existe um serviço especializado para poder acompanhar, mas isso que você falou é o principal, é a força de vontade. Não adianta medicação, não adianta terapia se a própria pessoa não tiver consciência que ela precisa parar de fumar. E aí esse despertar muitas vezes vem quando a doença aparece. Quando está fazendo aquele exame regular cada ano, está tudo bem, está vendo, eu fumo, não sinto nada. E não está percebendo como aquela sua saúde está sendo comprometida. Mas, diante de um diagnóstico de problema pulmonar ou de algo mais sério, aí a ficha cai. É assim, Rodrigo? É dessa forma mesmo. Tá? A maioria dos pacientes, quando chega num consultório para uma consulta porque teve um sangramento, ou que teve uma dor, ou houve algum sintoma realmente que incomodasse, e quando se tem a iminência de uma doença realmente grave, a maioria desses pacientes acabam parando de fumar, tomam meio que um asco do cigarro, né? Mas infelizmente quando chega nesse ponto, já realmente o mal já está estabelecido. Então o ideal é a gente não deixar chegar até essa situação. Né? E a associação câncer-cigarro? Extremamente ligados um com os outros. O cigarro ele tem 4.720 substâncias químicas naquele pedacinho de papel, sendo que muitas delas são substâncias cancerígenas. Tem uma estreita relação com os cânceres de cavidade oral, boca, língua, câncer de garganta, da laringe, e importantíssima relação com câncer de pulmão. Como eu tinha falado anteriormente, 90% de relação. É o câncer mais ligado ao tabagismo, é o câncer de pulmão, é o câncer que mais mata no país. Diminuir, já finalizando aqui o nosso bate-papo, ouvintes que falaram, fumava 3 carteiras, diminuir para 2. Essa frequência do número de cigarros, isso diminui o impacto? Pode ser um caminho, começar diminuindo? Qual seria a sua dica, a sua orientação? Além, é claro,
do primeiro passo, que é ter vontade de parar, como seguir em frente? Pronto, a primeira dica, existem basicamente duas formas de parar de fumar. Uma que é uma forma ideal, que é a que o senhor Elias citou agora há pouco, que é parar de vez. A segunda é uma forma gradativa, onde o paciente começa a diminuir o número de cigarros ou esparça aquele primeiro cigarro do dia, mas o ideal para poder conseguir realmente parar de fumar é reconhecer que precisa de ajuda, saber que o cigarro faz mal, querer parar de fumar e procurar uma assistência especializada. Com isso, nós vamos estar otimizando a possibilidade dessa pessoa realmente largar o tabagismo. Tá aí, então, a dica, a gente fazendo aqui a nossa contribuição, os médicos, os profissionais de saúde, os educadores, pais, mães, toda a sociedade junto nesse combate ao tabagismo, nesse dia dedicado a essa causa. Eu quero agradecer ao Rodrigo Maia, cirurgião de tórax da Clínica Oncovida, que esteve aqui com a gente participando desse bate-papo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder estar falando com as pessoas num tema tão importante. Agradeço o espaço da Rádio Excelsior e deixo aí um abraço para aqueles que estão nos ouvindo e precisando de ajuda, existe ajuda, procurem. Procure essa entrevista, você vai acompanhar no nosso portal. Tudo que passa aqui do Saúde no Ar, você acompanha lá no www.portalsaudenoar.com.br. Tenha um ótimo final de semana, até segunda-feira com muito mais, deixando com você o mês de aniversário do Saúde no Ar. Saúde no ar. Informação na dose certa.